Olá, meu nome é João Pedro e eu vou apresentar a primeira parte da atividade prática 1 de IA. O nosso algoritmo escolhido foi Stable Diffusion, ou difusão estável em português. Meu grupo é Caio Eduardo, Guilherme Quadros, eu, Lucas Fiore e Gustavo Vieira. Bem, o que é Stable Diffusion? Essas aqui são algumas imagens de exemplo que são geradas por meio de prompts de texto, como por exemplo, a fotografia de um astronauta andando num cavalo, e a imagem que de fato é bem detalhada, ou um robô mecha em uma favela no estilo expressionista, também uma imagem muito detalhada e bem assim, verossímil, eu diria. Bem, o que de fato é o Stable Diffusion? Ele é um modelo de aprendizado profundo, ou seja, com várias camadas neurais, que é utilizado para a geração de imagens com base em um contexto fornecido previamente. Esse contexto pode tanto ser texto, imagens, mapas semânticos, sentidos, não é mesmo? E a grande parte, a parte mais importante, que nós vamos entrar mais depois nisso, é que é um modelo de aprendizado profundo que gera imagens com base em um contexto. Bem, como que isso de fato funciona? Primeiramente, o que é a difusão do Stable Diffusion? Bem, a difusão é uma adição gradual de ruído aleatório. Ou seja, a difusão é como nessa imagem aqui. Nós temos primeiramente um cachorro muito nítido e aos poucos, em cada seta cinza dessas aqui, cada seta branca, ele vai se tornando com mais e mais ruído, vai se tornando mais aleatório, mais desordenado, mais caótico. Isso que é a difusão. E o modelo de difusão são um processo reverso disso. Eles vão tirando o ruído das imagens e retornando elas, ou gerando imagens novas, possivelmente também, a partir de uma imagem aleatória, ou seja, vai tornando a imagem mais inteligível, mais ordenada. Então, isso que o modelo de difusão faz. Tira o ruído de imagens. Bem, como que isso de fato funciona? Suponhamos uma imagem completamente aleatória e não inteligível, uma imagem X, como por exemplo essa daqui, cheia de ruído. E essa difusão máxima dessa imagem, como por exemplo a difusão que gerou essa imagem completamente aleatória, é uma difusão T. A função f, que recebe x e t como parâmetros, é uma função que vai ser descoberta pelas redes neurais do Stable Diffusion, que vai ir gerando e vai ajustando essa função f aos poucos, e é essa função que diminui o ruído a cada iteração. Ou seja, a cada iteração dessa função, como por exemplo nesse exemplo aqui, nesse GIF aqui, a imagem vai se tornando cada vez mais ordenada, cada vez mais inteligível. Ou seja, de um resultado inicial, uma interação inicial completamente aleatória, ela se torna algo inteligível e nítido no final. Bem, como que o contexto funciona? Como que as descrições de texto, as imagens, todo parâmetro que o usuário pode passar, como que isso entra no Stable Diffusion? Bem, a função que eu acabei de falar, na verdade, também leva em conta um contexto Y, seja essa discussão de texto ou imagens. E esse contexto vai guiando aos poucos o modelo de difusão, para que sim, essa retirada de ruído atinja um objetivo específico. Não só retira o ruído, mas tira o ruído de uma forma específica, para atingir, como por exemplo, uma Arctic Fox, atingir uma raposa do Ártico. Acabei de lembrar aqui. Então, aos poucos, esse contexto vai atingindo um nível de ruído desejado. Aliás, um nível de não ruído desejado. Bem, o que o Stable Diffusion faz de inovador? Que o faz tão ótimo e tão bom para todas as massas, as pessoas podem rodar ele no próprio computador, com a própria GPU, com o próprio hardware. Isso é por causa da representação latente, ou seja, é uma forma de fato comprimir as imagens. Se eu pego uma imagem inicial com 1000 pixels, por exemplo, eu consigo comprimir ela vai se tornar uma forma latente da imagem, ainda assim retendo o máximo de informação possível, e aí nesse estado comprimido eu consigo computar, eu consigo processar essa imagem, ou seja, passar ela por meio do modelo de difusão de uma maneira muito mais rápida, muito mais fácil. Então isso facilita muito o Stable Diffusion e é o que faz ele viável para todas as pessoas, quase todas as pessoas. Bem, falando agora do sistema completo. Inicialmente o usuário fornece um contexto, é o único parâmetro que o usuário fornece, e aí esse contexto, somado a um ruído aleatório inicial, uma imagem completamente aleatória que é gerada computacionalmente, esses dois vão passar pelo processo do modelo de difusão. Só que o contexto vai guiando essa retirada de ruído, que é o modelo de difusão, e aí no final, ao retirar todo o ruído desejado, nós temos que decodificar essa imagem, porque, igual eu falei antes, ela foi comprimida no modelo latente. Uma vez todo o ruído retirado por meio do contexto, nós temos que decodificar essa imagem para ter a imagem de fato no final. Uma das partes mais interessantes de serem discutidas sobre o Stable Diffusion são, com certeza, as suas possíveis aplicações. Uma delas é a geração de imagens para livros escritos. Essas duas imagens aí retratam Mordor, um dos locais do universo da obra Senhor dos Anéis. A grande diferença é que à esquerda nós temos uma ilustração feita por uma pessoa, um artista no caso, enquanto que a imagem à direita foi produzida via Stable Diffusion, o modelo que a gente está discutindo. Obviamente, a imagem do artista é mais fiel e mais detalhada que a representação feita pelo modelo, disso ninguém tem dúvida. Dá para ver que uma das grandes deficiências é realmente conseguir que o Stable Diffusion seja fiel ao texto de entrada.
Ele, por exemplo, não conseguiu entender muito bem a questão do olho de Sauron. O que a gente esperava ver do olho de Sauron é o que está na imagem esquerda, é o olho de Sauron clássico que a gente conhece. O que ele entendeu do contexto que ele tem sobre o olho de Sauron foi o que nós temos como resultado à direita. Mas a grande questão nisso é a seguinte: se nós ignorássemos que o contexto de que estamos tratando de Senhor dos Anéis, a imagem à direita passaria facilmente como uma paisagem de uma obra de fantasia. Então, esse que é o impressionante. A qualidade que essas imagens geradas por IA têm chegado. Uma outra aplicação interessante é a criação de sprites e CGs para visual novels. Os sprites são essas imagens dos personagens, e cada personagem tem vários sprites. E por que isso? Porque vai ter hora que ele vai precisar estar com uma expressão feliz, outra triste, outra surpresa. Então, esses são os sprites, e cada personagem tem múltiplos. Os CGs são as imagens de fundo, no caso, elas representam os cenários. E tanto os sprites quanto os CGs podem ser gerados via Stable Diffusion, que é o que nós vemos nessa imagem. Aí também dá para enxergar essas deficiências. Os personagens ao fundo, eles estão com a cara um pouco deformada, distorcida, as partes do corpo desproporcionais, mas ainda assim é impressionante, porque tanto no caso dos livros escritos quanto no caso das visual novels, durante muito tempo os escritores também tinham que ser artistas, ou contratar um artista para ilustrar a obra deles. No futuro, talvez isso não seja mais tão necessário, né? Talvez esse modelo seja aperfeiçoado tanto que esses escritores consigam por conta própria fazer ilustrações, né, para suas obras. Outra questão interessante é concept art. À esquerda nós temos uma feita por uma pessoa, extremamente bem detalhada, e à direita nós temos uma feita via Stable Diffusion. Ela é mais abstrata, mas ainda assim passaria facilmente como um quadro isso, devido à qualidade dessa imagem. Concept art de personagem também. À esquerda feita por uma pessoa e à direita feita via Stable Diffusion. Produção de NFTs é uma outra questão interessante. Está muito em moda. À esquerda nós temos o NFT clássico do macaco e à direita nós temos uma coleção de NFT que são cachorros da raça Pug vestindo terno. Outra questão interessante é o design de roupas personalizadas. À esquerda nós temos uma estampa com crânio, né? Crânio humano, uma caveira. E à direita nós também temos uma caveira. Ela está mais deformada, né? Não é a caveira clássica que a gente imagina. Mas, se eu não falasse dessa questão da caveira, passaria perfeitamente como uma estampa de uma roupa, né? Porque a imagem é bem feita. E esse é o ponto. Olá, eu sou o Guilherme e eu irei falar da parte do código do nosso trabalho. Nós temos que instalar essas bibliotecas, no caso, para poder utilizar. E a gente tem que fazer login nesse Hugging Face, que é o site onde fica hospedado os modelos já pré-treinados do Stable Diffusion. Para a gente poder configurar o pipeline, para poder usar o algoritmo, é necessário que a gente tenha uma placa de vídeo com no mínimo 6 GB de memória de vídeo dedicada. No caso, esse ambiente do Colab aqui fornece isso. A gente vai pegar o ID do modelo que a gente quer usar, e esse é obtido lá do Hugging Face. Esse é o modelo básico, no caso. Existem modelos pré-treinados para mais específicos, como por exemplo cachorro, desenho, etc. Então nós vamos configurar aqui o pipeline com o model ID, configurando aqui algumas coisas do PyTorch para usar float 16. E a gente vai fazer o pipe para o CUDA. CUDA é uma API criada pela NVIDIA para usar a GPU para propósito geral de processamento paralelo. E é através dela que a gente vai usar. E aqui a função para criar as imagens, usando a API do CUDA e o PyTorch. A gente vai setar aqui a quantidade de samples, no caso que é a quantidade de imagens que nós queremos gerar. Nesse caso é 2, que a gente vai poder usar o CUDA, né, como já falei, o dispositivo. A gente vai passar alguns parâmetros aqui para ele, que é o prompt, que é o texto que a gente vai fornecer para ele, vezes a quantidade de imagens, que é quantas imagens com esse prompt que a gente quer gerar. Esse Guidance Scale é um dos parâmetros mais interessantes dele. Ele é um número real que define o quão fiel o modelo vai ser ao seu prompt. Quanto maior esse número, mais ele vai seguir o que você escrever. Se você colocar 0, por exemplo, ou 1, um número muito baixo, ele vai ter mais liberdade para poder inserir elementos no modelo. Entre 10 e 20 é um número interessante para poder gerar as imagens. E aqui está a interface de demo do Stable Diffusion. A gente vai colocar um prompt aqui, que é a mensagem que a gente quer que ela gere. No caso, eu quero uma pirâmide no deserto com a paleta de cores quente. Eu quero sunset, sky
palm, tree, alguns termos que a gente pode colocar no prompt para poder modificar o valor. Por exemplo, ilustração digital vai ser parecido com uma pintura, um desenho. Agora a gente vai gerar duas imagens com esse prompt. No caso aqui ele gerou uma bem ilustrativa mesmo, tá vendo? Bem desenho. Antes estava como ilustração digital, por isso que ela gerou esses bem desenhos. E agora nós vamos mudar para Unreal Engine, que é uma engine gráfica, ultra realista e 4K. Que vai gerar uma imagem mais realista. Agora as duas imagens foram bem mais realistas no caso. E essa foi a demonstração do código do Stable Diffusion. Espero que vocês tenham gostado.